Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre extrativismo vegetal no Brasil, com enfoque em resex, que é uma reserva extrativa, e biopirataria. Bom, no que concerne, o que consiste extrativismo? Extrativismo é retirar algo que está na natureza sem o reflorestamento. Difere-se da agricultura, visto que a agricultura pressupõe a ideia ou a prática do reflorestamento. Então, o extrativismo vegetal consiste em extrair das plantas os produtos para fins comerciais. Na maior parte, ele acontece de forma ilegal. No Brasil, o extrativismo está diretamente ligado às áreas de pouca ocupação humana. Ai, como assim? Amazônia, Centro-Oeste, região Nordeste. Essas áreas são as mais exploradas, Por quê? Porque elas são menos alteradas pelo homem e, consequentemente, apresentam um quadro natural ainda equilibrado e com maior biodiversidade, embora em graus distintos. Ele é praticado, o extrativismo, né? É praticado desde o início da colonização, como o da madeira do pau-brasil. E desde dessa época da colonização até hoje, as técnicas evoluíram pouco e a ação antrópica ocorreu em tal nível que levou muitos recursos à extinção. Geralmente, a atividade extrativa predatória está ligada às áreas mais subdesenvolvidas do planeta. No caso do Brasil, não é diferente, porque as longas distâncias dos centros consumidores e a tecnologia rudimentar, mais a pouca utilização industrial da maior parte dos recursos, significam o baixo padrão ou caracterizam o baixo padrão de vida das populações. Vamos falar da Resex. Resex é reservas extrativistas, né? Resex se referem às reservas extrativistas. E o que é isso? São espaços, né, territoriais protegidos. E qual que é o objetivo? O objetivo é preservar os meios de vida e a cultura de populações tradicionais, além de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área. É importante ter em mente que o sustento dessas populações tradicionais se baseia no extrativismo e na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. A área das Resex, das reservas extrativistas, pertence ao domínio do poder público. Então, a Resex é do poder público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais. As áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. A exploração comercial de recursos madeireiros é limitada em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na reserva, conforme o disposto em regulamento e no seu plano de manejo. Como uma unidade de uso sustentável, a economia gerada numa Resex, numa reserva extrativista, não pode ser de grande escala. Isso é importante. Então, quais que são os pontos-chave para a gente mencionar aí de Resex, como vocês podem ver aí no meu resuminho? Resex, reserva extrativista. Qual que é o objetivo? Preservar meio de vida, né? As culturas tradicionais estão inclusas, visto que elas se sustentam. A base do sustento dessas culturas, dessas populações tradicionais, né, é o extrativismo, a agricultura de subsistência, a criação de animais de pequeno porte. E além de, né, assegurar, proteger o uso sustentável, e não pode ser em grande escala, né? Então, a economia gerada numa Resex não pode ser em grande escala. Vamos falar agora de produtos amazônicos. Vamos começar com produtos... Na verdade, vamos falar de produtos do Nordeste primeiro, que aí tá na sequência do resumo, né? Produtos do Nordeste. Bom, a região Nordeste é diversificada, né? Abrange desde o domínio amazônico até as áreas tropicais atlânticas, passando pela vegetação de transição, mata dos cocais ou babuçuais, agreste e caatinga.
Produtos do Nordeste, a gente tem babaçu, carnaúba, castanha de caju, oiticica, piaçave licuri, madeiras, coco da Bahia. Quais que são os principais aí de destaque? Babaçu. Babaçu é importante para a economia de comunidades locais. Babaçu é importante para comunidades locais, para a economia, né, de comunidades locais, principalmente mulheres. E é encontrada na Mata dos Cocais, né? Essa palmeira babaçu é encontrada na Mata dos Cocais. O destaque do babaçu é para o seu óleo. Carnaúba agora. Carnaúba é utilizado na produção de ceras, né? Então, nas folhas da carnaúba tem um pó ali e esse pó é utilizado para produzir cera. E que mais? Passou a ser cultivada nos vales dos rios do Ceará e no Rio Grande do Norte, nas proximidades do litoral. Castanha de caju, vamos só citar, né? O cajueiro, que é uma planta nativa do litoral nordestino. O coco da Bahia. O coco da Bahia. Esse coco passou a ser cultivado em grande escala e a gente não pode mais caracterizar ele como um produto do extrativismo. Além da homogeneização da água para sua embalagem industrializada, a polpa do coco da Bahia tem sido utilizada na produção de óleo, cera, leite de coco, fabricação de capacho. Então, ele passou a predominar na agricultura. O coco da Bahia já passou a predominar na agricultura. E a madeira, a extração da madeira é proibida por lei, né, pela legislação ambiental. E esse extrativismo predatório da madeira quase levou à extinção importantes tipos de árvores, como o jacarandá, o cedro, o jatobá. Produtos amazônicos agora seguindo aquela ordem anterior que eu havia dito. Bom, produtos amazônicos: borracha, castanha do Pará, a madeira. Borracha. Um destaque para borracha é a seringueira, né? O látex é retirado através de pequenos sulcos feitos no tronco da árvore. Ciclo da borracha, Sudeste Asiático e São Paulo. Então, as mudas de seringueira mais resistentes que sobreviveram a um transporte aí, né, que ocorreu anteriormente no contexto histórico, foram introduzidas no Sudeste Asiático e em São Paulo. Castanha do Pará agora. Castanha do Pará é cultivada em terra firme e protegida por lei. A madeira, isso é importante, gente, destaca aí borracha nesse produto amazônico e agora madeira. Madeira é a matéria-prima que sofre a forma mais polêmica de extrativismo. Como assim? A gente tem um processo que chama correntão. Ele é utilizado por grande parte dos latifundiários e demonstra o desrespeito às leis e à natureza dominante na região. Nesse processo, o que acontece? 2 tratores são presos um ao outro por uma forte corrente, né? Então, 2 tratores são presos um ao outro por uma forte corrente. As máquinas são colocadas em movimento e todas as árvores são derrubadas com pouco esforço, porque o solo da região não tem boas condições de estruturação para as raízes. Então, esse processo de correntões prejudica o solo. O extrativismo vegetal diminui, mas ainda é excessivo nessa região. Vamos falar agora de produtos do Centro-Oeste e produtos do Cerrado, do Pantanal e do Centro-Oeste. Tá. Lenha e carvão vegetal. A gente tem, então, produtos Centro-Oeste, lenha e carvão vegetal e o tanino. Lenha e carvão vegetal. A ação destruidora dos carvoeiros é algo impensável.
As pequenas árvores do cerrado são arrastadas pelos tratores por meio do sistema de correntão. Veja, a gente acabou de explicar esse sistema, esse processo de correntões. E agora a gente também vê ele aqui surgindo, emergindo nos produtos do Centro-Oeste. Então, a lenha e o carvão vegetal, a gente tem aí as pequenas árvores do cerrado que são arrastadas por esse processo dos correntões, e depois são cortadas em pequenos pedaços para serem colocadas em fornos de barro, muito semelhantes aos utilizados pelas padarias em algumas localidades do interior. Essa atividade é altamente destrutiva. Vamos falar agora do tanino. O tanino é um produto retirado da casca de algumas árvores pantaneiras ou de cerrado e que serve para quê? Para curtume de couro. O buriti, o barbatimão, o ângico e o quebracho são os principais fornecedores dessa matéria-prima. Vamos lá, agora produtos da mata de araucária. Produtos da mata de araucária. Vamos falar primeiro do pinheiro do Paraná. Pinheiro do Paraná foi retirado em quase sua totalidade para produzir madeira pinus. Essa é uma madeira bem conhecida, a madeira pinus. Ela é utilizada para embalagens e móveis. E também temos o outro produto aí, que é a erva mate. A erva mate é um produto típico do sul do Brasil. Para quê? Suas folhas, né? As folhas da erva mate têm sido utilizadas para infusão, chá e chimarrão. Produtos da Mata Atlântica agora para a gente fechar. Produtos da Mata Atlântica no Sudeste, essa região é a mais devastada pelo homem. Por quê? Porque ela também é a de maior ocupação humana. A destruição hoje está restrita à produção do carvão vegetal. Bom, a gente tem aí um destaque, então, os produtos madeira clandestina, né? Ipê, jatobá, o jacarandá, o jequitibá, que são as árvores mais derrubadas nativas da Mata Atlântica, e o palmito. O palmito da Mata Atlântica beirou a extinção. E a USP, em um grande esforço científico, está tentando reproduzir aí em um laboratório, mudas do palmito, para ver se consegue aí evitar essa extinção em sua totalidade. A extração do palmito Jussara é considerada crime ambiental, isso é importante. Então, o palmito, ele beirou a extinção. E a extração do palmito Jussara é crime, tenha isso em mente. Como prometido no início desse vídeo, a gente vai ter um enfoque aí para biopirataria também. A biopirataria não é apenas o contrabando de diversas formas de vida da flora e fauna, mas principalmente a apropriação e a dominação, a monopolização dos conhecimentos das populações tradicionais. Ainda existe o fato de que essas populações tradicionais estão perdendo o controle sobre esses recursos. Trata do respeito aos direitos dos recursos da biodiversidade e dos conhecimentos das comunidades tradicionais, que são base da preservação do patrimônio cultural, imaterial e biológico humano. Nos últimos anos, através do avanço da biotecnologia, da facilidade de se registrar marcas e patentes em âmbito nacional, bem como dos acordos internacionais sobre propriedade intelectual, as possibilidades de tal exploração se multiplicaram. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido.